Olá, companheiros, bem-vindos ao JA Cortes. Eu queria perguntar a você, quer derrotar a extrema-direita de novo agora na eleição de 2026? Então vamos fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos para mais um vídeo. O Lula esteve no Rio de Janeiro. O Lula participou de um evento com professores. Várias autoridades estiveram presentes. E no meio delas, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que a gente conhece aqui vulgarmente por Marmota. Por Hugo da Mamata, Hugo inimigo do povo. Pois é. Mas existe uma estratégia por trás de tudo isso que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, lembrar o seguinte. Lula foi o presidente da República que mais fez pelos professores. Existe uma época antes do Lula e uma época depois do Lula. Mas os professores precisam ser muito mais valorizados nesse país. Tem professor de estado por aí que até o próprio material tem que comprar, por quê? O governador do estado não dá o material adequado. Ele tem que tirar do bolso. Então nós só teremos avanços quando houver uma integração. Mas o trabalho do ministro Camilo Santana é muito importante e tem sido muito eficaz. Como o trabalho do ministro Fernando Haddad foi lá atrás. Aí o que foi que aconteceu? O Lula foi aplaudido, o Lula foi ovacionado, mas o Marmota não. O Marmota pegou o microfone para falar e os professores deram troco a ele. Assistam. A ministra Esther Dweck, cumprimentar os queridos deputados federais, Lindbergh Farias, líder do PT, enfermeira Rejane, líder Talíria, líder do PSOL, cumprimentar o deputado Renan Ferreirinha, que é secretário. Vocês observaram que o Lula se aproximou. Quando o Mota começou a ser vaiado, o Lula se aproximou para tentar amenizar o constrangimento. Foi uma vaia épica, histórica e merecida. Por quê? Porque o Hugo Mota trabalhou sempre contra os trabalhadores e contra os professores. Ele é um presidente fantoche que segue ordens do Arthur Lira. Sinceramente, o camarada aceitar ser presidente de um poder, presidente da Câmara dos Deputados, para receber ordens do ex-presidente, é uma nódoa, é uma mácula e ficará eternizada na história do Hugo Mota, como o pior presidente da história da Câmara Federal desde a redemocratização. Mas, prosseguindo aqui, o Lula se aproxima, as vaias continuam, a multidão começa a gritar sem anistia, o Marmota fica sem graça, obviamente, e tenta mudar de assunto e tudo mais. Mas por que será que o Lula levou o Hugo Mota para este evento? Porque ele é presidente da Câmara dos Deputados? Não apenas por isso. Como vocês sabem, existe uma caça acontecendo neste momento contra aliados de Arthur Lira, que estão sendo demitidos. Dizem que são mais de 100 cargos. O Lula descobriu que o Arthur Lira dizia uma coisa no Planalto e fazia outra no plenário. Trabalhava contra o governo. Trabalhou contra o governo na questão do IOF. Trabalhou contra o governo na questão que envolve a MP 1303, essa última agora, e foi a gota d'água. O Lula determinado a caçar todos os aliados do Lira. E o Otávio Guedes, jornalista da Globo News, fez um comentário que me pareceu bastante contundente. E eu queria compartilhar com vocês. Olha só. O Brasil já teve o CCC, Comando de Caça aos Comunistas, na ditadura. Temos agora o Comando de Caça ao Centrão. Mas isso não é só uma retaliação aos deputados infiéis que votaram contra na MP do IOF. O CCC, Comando de Caça ao Centrão, trata-se simplesmente de uma repactuação de forças com a Câmara. Sabe quem está rindo por dentro, rindo com todo respeito e discretamente? Hugo Mota. Por quê? Esse arranjo de cargos entre aliados do Centrão foi feito pelo Arthur Lira. E o Hugo Mota sempre reclamou, me chamam de fraco, dizem que eu não tenho comando. O que eu não tenho são as ferramentas que todo presidente da Câmara tem, que é negociar os cargos no governo e distribuir entre os aliados para ter sustentação na Câmara e as emendas. Tudo passava pelo Lira. Quem fez esses vítimas do CCC, do Comando de Caça ao Centrão, são todos colocados lá pela mão do Lira e não do Hugo Mota. Então é isso que ninguém está prestando atenção. É uma chance do Hugo Mota
efetivamente ter agora um instrumento de poder dentro da Câmara. Né? Você tira o Centrão do Lira e coloca o Centrão do atual presidente da Câmara, Hugo Mota. Vamos aguardar. E vejam como as informações batem. Observem essa informação que vai ao encontro do que foi comentado pelo Otávio Guedes. Gleisi diz que o governo vai debater com Mota a substituição de demitidos do Centrão. A ministra afirma que novas nomeações podem começar já na próxima semana após demissões por conta da derrota na MP 1303. Volta comigo. Vocês estão compreendendo? O Otávio Guedes comentou que o Hugo Mota nos bastidores alega que o Lira manda em tudo e que ele não tem força para nada. Surge a informação da Gleisi de que os demitidos serão substituídos com o aval do Hugo Mota. A grande indagação, e eu quero que vocês comentem, se o Lira traiu o governo, será que o Mota vale a pena? Será que o Mota entenderá que a única maneira, por exemplo, dele conseguir alguma coisa e melhorar a imagem é pautar o que interessa? Porque na quinta-feira, amanhã, querem colocar os vetos do PL da devastação, os vetos do Lula, em trechos inconstitucionais que foram votados pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Eles querem colocar na pauta para derrubar os vetos do PL da devastação. E eu aqui já aconselho. Não precisa nem aconselhar, porque eu já sei que eles farão isso. Conclamo os deputados do PSOL e do PT também. Tenham coragem, acionem o Supremo Tribunal Federal. Porque a COP30 está chegando. E qual será o exemplo que o Brasil dará com esse projeto de lei da devastação? Acabando com o meio ambiente. Um evento do clima, um evento que vai trazer líderes mundiais para um país que aprova o PL da devastação. De uma certa forma, vai recair nas costas do Lula. Para o mundo. Mas o Brasil sabe que o presidente está fazendo e a Câmara e o Senado, parte do Senado e a maioria da Câmara, pelo outro lado, estão destruindo.